mais um vídeo no ar. Passamos 2 semanas sem produzir, as tarefas aqui estavam intensas, mas vamos conversar hoje sobre uma história que meu pai contava. Hoje nós gostaríamos de falar sobre um casal, uma criancinha recém-nascida e um jumento. Qual relação haveria entre esses personagens e a nossa vida, o nosso contexto atual? Eu sou Josué Barbosa e saberemos após a vinheta. Hoje nós iremos falar justamente sobre um casal, um bebezinho recém-nascido e um jumento. O nosso pai nos contava essa história com muita vivacidade. Ele falava muito bem, contava muito bem as suas histórias. E ele ouvira falar dessa história referindo-se a esses personagens que estavam fugindo para o Egito. Eu não me recordo se essa história ele viu em algum apócrifo ou alguém lhe contou. A história começa da seguinte forma: o rei estava perseguindo todas as crianças que haviam nascido. Por quê? Porque o rei estava preocupado com uma criança que nasceria para tornar-se rei. Só que o reino dessa criança não seria um reino terrestre, seria um reino espiritual. E esse rei da história que meu pai falava, contava, chamava-se Herodes. Então, o que acontece? Quando a história bíblica nos diz que quando Jesus, o menino da história, né, estava para nascer, 3 reis magos foram até o palácio, porque se procura um rei recém-nascido em um palácio. E foram procurar. E eles fizeram o seguinte questionamento: é aqui onde deve nascer o rei dos judeus? E Herodes fica furioso com aquilo e diz: o rei dos judeus sou eu, Herodes. E os magos o questionam mais uma vez: nós estamos procurando o rei dos judeus. A profecia nos diz que ele deveria nascer aqui, em Belém. E Herodes tenta controlar a sua ira e procura os seus magos, os seus conhecedores das profecias, e os seus lhe dizem: meu senhor, há mesmo uma profecia que anuncia esse acontecimento. E onde ele deve nascer? Aí disse: em Belém, cidade de Judá, na esquife de Davi. E o que fazer então? Aí Herodes foi instruído por seus magos a convencerem os magos que haviam chegado a procurar por esse rei dos judeus a fazer o seguinte: quando vocês encontrarem esse rei, vocês venham me falar imediatamente, que eu também quero adorá-lo. E esses magos foram em busca do rei dos judeus e o encontraram numa manjedoura, ali com Maria, a mãe, e um jumentinho e uns animais do lado. E o que acontece? Os magos foram avisados ao retornarem que não deviam voltar a Herodes dizendo que havia visto a criança. E eles
foram embora por outro caminho. E o tempo passou e Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos. E ele ficou furioso e falou: Olha, o meu reino corre perigo. Matem todas as crianças até 2 anos de idade, que não fique uma só viva. E a profecia diz que foi um dia negro para a história daquele país. A profecia bíblica, a história contada por meu pai, como eu falei anteriormente, não sei se ele leu em algum apócrifo ou se alguém lhe contou, mas as profecias do nascimento do Messias falavam assim, que ele deveria nascer em Belém e também seria perseguido por Herodes. E assim Herodes o fez. E a profecia diz que foi um dia negro para a história daquele país. Os soldados arrancavam as crianças dos braços das mães e matavam impiedosamente. E o texto sagrado diz que houve lamento em todo aquele território, porque o objetivo de Herodes era destruir, matar, apagar a imagem do rei dos judeus. Só que, ao serem avisados pelo anjo, por um anjo de Deus, que deveriam sair dali, porque Herodes estava tentando matar a criança, eles pegaram um jumentinho, Maria assentada sobre o jumentinho e Jesus envolvido em panos. E a história do meu pai diz que os soldados estavam parando todas as pessoas que passavam por ali. E o que acontece? O que acontece é que quando José ele passa, está se aproximando daquela inspeção dos soldados, Maria fala o seguinte: José, a criança corre perigo e nós também. Eles estão matando todas as crianças. O que iremos fazer? Aí, na história que meu pai nos contou, dizia o seguinte: a resposta de José à mãe, a Maria, né, no caso. Maria, falaremos a verdade. Mas José, a verdade nos matará. E José responde: Não, nós falaremos a verdade. Não que Maria estivesse pensando em mentir. Não. Maria estava temendo pelo bem-estar da criança. Nem por eles, mas por aquela criança. E Maria sabia que ele deveria salvar o seu povo dos seus pecados com a sua morte. Mas não seria daquela forma. Então, ao se aproximarem dos soldados, Maria envolve a criança nos lençóis e os soldados perguntam: Meu senhor, o que o senhor carrega aí? Aí José responde: Eu carrego uma criança e a minha esposa. Aí o soldado sorriu e falou: Meu senhor, o senhor quer nos enganar? O senhor sabe que o rei mandou matar todas as crianças. Por que o senhor passaria com uma por aqui? Ah, meu velho, passe logo, passe, para adiantar o serviço da gente. E José vai embora e vai para o Egito, porque havia uma profecia que dizia também: Do Egito chamei o meu filho. Então você vê que há uma ligação da história que meu pai contou com a história bíblica. Há uns acréscimos de falas, há uns acréscimos de situações, mas o meu pai queria mostrar aí o que para nós. Ele queria mostrar como ele sempre falava: Meu filho, a verdade cabe em qualquer lugar. Então a lição que tiramos para nós é justamente esta. E a relação que existe entre esses personagens e nós é justamente o falar a verdade. Quantas vezes nós somos tentados a falar
mentiras, a usar de expressões que não condizem com aquilo que nós acreditamos. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos falar a verdade uns com os outros. E nós não devemos dar falso testemunho contra o nosso próximo, que é mentira também. Afirmar uma coisa que você não viu é mentira. Então, o José e o personagem da história falou a verdade. Nós estamos com a criança. E o falar a verdade o libertou. O Senhor Jesus falou em João 8,32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta do pecado. A mentira é pecado. A falsidade é pecado. Levantar falso contra o próximo é pecado. Então, se nós fôssemos enumerar os pecados aqui, nós falaríamos a manhã inteira, entraríamos pela tarde. Mas nós precisamos entender o seguinte: o mesmo Jesus que disse que devemos amar o nosso próximo, é o mesmo Jesus que falou que nós devemos ter uma só linguagem, um só falar, uma só palavra. E assim meu Pai nos ensinou. O homem deve ter uma só palavra. O ser humano deve ter uma só palavra. Então, que nós possamos vencer, mas vencer com a verdade. Que Deus nos ajude a falarmos sempre a verdade e que ensinemos também aqueles que nos cercam. Muito obrigado, que Deus nos ajude.